Como desenvolvedor de software, acredito que você vai concordar comigo quando eu digo que uma das ferramentas que a gente mais usa no nosso dia a dia de trabalho é o terminal do nosso computador. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse projeto aqui. Esse projeto bem básico é um chatbot que roda aqui na minha máquina local. Ele usa inteligência artificial. Por meio do meu terminal mesmo, eu consigo me comunicar com essa inteligência artificial. Eu consigo fazer perguntas para ela bem simples, como por exemplo, o que é Python? Como você pode ver, ela responde para mim o que é Python, mas eu posso fazer perguntas mais técnicas também sobre Python, como por exemplo, como usar o operador ternário em Python. E olha só, ela não só mostrou como usar, como ela também deu exemplos. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu desenvolvi esse projeto usando Python e inteligência artificial. Então, vem comigo. Então, pessoal, o primeiro passo aqui no nosso projeto é baixar esse software chamado Ollama para o computador. O Ollama, ele é um software que nos permite tanto baixar Large Language Models quanto rodar Large Language Models na nossa máquina local. Então, você vai baixar o Ollama e depois que você baixar, fizer a instalação dele, você pode conferir se deu tudo certo, simplesmente escrevendo aqui no terminal Ollama e dando Enter. E se essa mensagem aqui de comando ela aparecer para você, significa que deu tudo certo na instalação. A Large Language Model que eu vou usar para esse projeto é o Llama 3.1, que é a Large Language Model da Meta. Então, para fazer o download do Llama 3.1 aí na tua máquina local, você vai de novo lá no terminal, digitar Ollama run Llama 3.1 e dar um Enter. E aí o Llama 3.1 ele vai ser baixado e você vai poder rodar o Llama 3.1 na tua máquina local e usar ele em qualquer um dos teus projetos com inteligência artificial. E daí, para a gente garantir que funcionou a instalação também do Llama 3, tanto Llama 3, 3.1, enfim, a versão que você baixou aí no seu computador, é só digitar o Llama Run Llama 3 e aí ele vai começar a rodar para você. Isso significa que o programa ele foi corretamente instalado na tua máquina local. Muito bom, pessoal. Então vamos agora para a parte do código, né? Então eu criei aqui no meu VS Code uma pasta chamada Chatbot e é nela que a gente vai começar a trabalhar. Então aqui eu vou criar o meu ambiente virtual. E como vocês podem ver aqui, ele criou o meu ambiente virtual. Eu vou ativar esse ambiente virtual usando esse comando. Aqui vocês podem ver que já ativou o meu ambiente virtual. Esse comando ele pode ser diferente dependendo da máquina que você está usando. Se você está usando um Mac, você vai usar esse comando. Se você está usando um Linux ou um Windows, pode ser um comando diferente, mas você pode encontrar isso rapidamente dando um Google e rápido você encontra qual que é o comando para ativar o teu ambiente virtual. Então, finalizada essa parte, a gente vai instalar algumas bibliotecas, certo? Que a gente vai usar no nosso projeto. Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu gosto de criar um arquivo chamado requirements.txt e colocar aqui todas as bibliotecas que eu vou usar. No caso, para esse projeto, a gente vai usar a biblioteca LangChain, LangChain-Ollama e Ollama. E aí, quando você já tiver esse arquivo, com todas as bibliotecas que você precisa, é só você fazer um pip install-r requirements.txt e ele vai instalar todas as bibliotecas para você de uma só vez, sem que você tenha que ficar instalando todas elas uma por uma. Muito bom, então todas as bibliotecas foram instaladas com sucesso e agora a gente pode começar o nosso projeto, certo? Vocês podem estar vindo aqui e criando um arquivo chamado main.py e eu quero mostrar para vocês o básico, primeiro, de como que a gente pode usar essa Large Language Model. Então, o primeiro comando aqui, a gente vai importar a nossa biblioteca from LangChain Ollama, import Ollama Large Language Model. Vamos criar aqui uma variável chamada model, só para eu passar para dentro dela qual é a model que a gente vai estar usando. Para esse projeto, a gente vai usar o Llama 3.
E como que a gente consegue se comunicar com essa Large Language Model? Através desse comando aqui, model.invoke e o input. O que vai ser o input? Vai ser o prompt que a gente vai colocar para ela nos responder. A nossa pergunta, no caso, né? Por exemplo, a gente pode perguntar quando o YouTube foi fundado. E ela vai nos dar esse resultado. Para que a gente possa ver aqui o resultado, vamos colocar dentro de uma variável chamada result, dá um print em result. A gente vai rodar agora esse arquivo usando o comando python 3 main.py e ver o que ele responde para nós. Olha só, ela deu uma resposta para a gente aqui, né? Inicialmente, o YouTube foi criado em uma garagem em San Mateo, Califórnia, enfim. Ela respondeu para nós quando o YouTube foi fundado. Então, basicamente, é assim que funciona essa Large Language Model. A gente passa um input para ela e ela vai nos retornar uma resposta. Claro, isso aqui é só o básico, ainda tem bastante coisa para a gente se aprofundar nesse projeto. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é conversar melhor com essa Large Language Model. Por quê? Porque, por exemplo, essa pergunta que a gente fez aqui, quando o YouTube foi fundado, ela veio, nos deu uma resposta no caso, mas aquilo ali não ficou salvo na memória, por assim dizer. Então, se a gente faz uma pergunta relacionada à primeira pergunta que a gente fez, ela não iria conseguir nos responder. E não é assim que a gente quer. A gente quer criar um template de conversa, né? A gente quer que ela grave na memória sobre o que a gente está conversando, para que ela seja consistente nas respostas, para que não sejam respostas isoladas. Para isso, a gente usa o LangChain. O LangChain, ele tem algumas coisas aqui para nós que nos ajudam que vai ajudar a gente a se comunicar melhor com a Large Language Model. Então, um desses caras aqui que o LangChain ele tem é o Chat Prompt Template, em que a gente pode usar para criar um template de conversa com essa Large Language Model. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o template. Ele é um prompt, só que mais organizado, para que a Large Language Model ela possa entender sobre o que a gente está falando. Acho que veio uma string a mais aqui. Deixa eu ver. Isso, agora nós temos uma triple string, certo? Então, o template que eu criei, ele foi esse aqui, ó. Ele vai seguir esse padrão aqui. Então, a gente vai falar para ela, answer the question below, here is the conversation history, ou seja, a gente vai estar passando para ela um contexto, certo? Para que ela possa entender que perguntas a gente fez antes, que resposta ela nos deu antes, e a nossa question, a pergunta que a gente vai fazer para ela agora, nesse momento. E aí a gente vai esperar uma resposta da parte dela. Esse aqui vai ser o nosso template. Aqui em model a gente não vai mudar, a gente vai continuar usando essa model. E agora a gente vai ter uma variável chamada prompt. E no nosso prompt a gente vai usar aquela biblioteca chat prompt template e a gente vai passar para ela o template que a gente está usando, que no caso é o template que a gente criou, certo? E a gente vai ter uma variável também chamada chain. O que é essa variável chain? A gente vai ligar o nosso prompt que a gente criou, esse aqui em cima, com a nossa model, com a nossa Large Language Model, através desse comando aqui, prompt/model. E aí, com isso, o nosso resultado, ele muda um pouco. Aqui, ao invés de model, a gente vai chamar de chain, porque a gente quer esse comando aqui, a gente quer ligar o nosso prompt com a model, e ao invés de passar só o input, a gente vai passar essas variáveis aqui, ó, context e question, para dentro do nosso comando invoke. Então, vamos lá. Vamos passar isso aqui para dentro do invoke. A gente vai abrir um dicionário, vamos chamar de context. E para dentro de context, a gente vai passar uma string vazia, porque a gente não tem um context até agora. A gente ainda não conversou com ela, certo? Vamos passar também a question. Essa aqui, question.
E vamos colocar aqui, por exemplo, o que é Python. E vamos rodar o nosso programa de novo. Olha só. Como vocês podem ver, ela respondeu aqui para a gente, né? Claro, ela respondeu em inglês, a gente poderia colocar aqui um comando, né, para ela responder em português, mas o importante é ver que ela nos respondeu. A gente passou aqui, através do prompt, esse prompt aqui, então no caso ficaria, né, answer the question below. Here is the conversation history. No caso, a gente não está passando nenhum contexto, né? Porque a gente ainda não tinha conversado com ela antes. E a nossa pergunta, a nossa question, o que é Python? E aí a gente esperou a answer dela, a resposta dela, e ela veio e nos respondeu, certo? Agora, se vocês forem parar para ver, todas as vezes que a gente faz uma pergunta, ela simplesmente responde e fecha o terminal. Agora a gente vai deixar isso aqui um pouco melhor. A gente vai criar uma função aqui, que eu vou chamar de handle conversation. Para dentro dela, eu vou passar uma variável chamada context, que vai ser o contexto da nossa conversa. Para deixar as coisas um pouco melhor, um pouco mais user-friendly, né? A gente pode colocar aqui um título. Welcome to the AI chatbot. Type exit to quit. Então a gente vai ter um comando para o usuário poder sair do terminal. Para que ela fique rodando constantemente até que a gente digite exit, a gente vai usar o comando while true. Vamos colocar aqui um user input. O nosso user input, ele vai ser um input. A gente pode colocar aqui you, para dizer que foi algo que a gente digitou. Se nós tivermos um user input .lower, só para a gente ter consistência no que está escrevendo, igual a exit, a gente vai querer quebrar esse programa, a gente vai querer que o terminal encerre. Se não, se for uma outra pergunta, a gente vai chamar esse comando aqui. Para dentro de result, a gente vai passar o context agora. Por quê? Porque a gente vai fazer uma primeira pergunta, ela vai nos dar uma resposta, a gente vai colocar essa resposta para cá, para dentro de context, e depois passar esse contexto numa segunda pergunta que a gente fizer, para que a Large Language Model consiga entender sobre o que a gente está falando. E a nossa pergunta, ao invés de ser algo estático, agora ela vai ser variável, né? Nossa user input. Assim que a gente tiver um resultado, a gente quer ver esse resultado no terminal. Então, a gente pode colocar aqui bot e result. Depois que a gente tiver um resultado, como eu falei, a gente quer também ter um contexto para essa nossa conversa, né? Tipo como se fosse um histórico. Então, só para eu explicar melhor isso daqui. Todas as vezes que ela nos responder alguma coisa, a gente vai passar um contexto, um histórico da nossa conversa com a inteligência artificial. Então, a gente vai passar aqui user, ou seja, o que a gente fez, a pergunta que a gente fez, e vamos passar também a resposta dela. Dessa forma, ela vai ter um histórico, a nossa conversa vai ser bem mais consistente. Vamos ver se está funcionando tudo. Vamos tirar isso daqui. E só para que o nosso programa ele reconheça que a gente está no arquivo main, a gente vai passar esse comando aqui para ele. Vamos ver então agora o que acontece. Vamos rodar o comando python 3 main.py e ver o que a gente tem como resultado. Olha só, então aqui ele falou, Welcome to the AI chatbot, type exit to quit. Então, vamos colocar aqui uma pergunta. Muito bom, então ela respondeu. E agora, para vocês verem como é importante a gente ter o contexto da conversa, ou seja, um histórico da conversa, eu vou dar aqui vou dar um comando bem simples para ela. Eu vou dizer assim, ó, meu
nome é Jean. Qual o seu nome? E aí ela responde, né? Eu sou AI. Mas vamos ver, será que ela consegue lembrar o meu nome? Será que ela gravou, por assim dizer, no histórico, entre aspas? Aí eu vou perguntar, qual é o meu nome? E ela responde, né? Jean. Posso perguntar aqui, qual a capital do Brasil? A pergunta fácil, a capital do Brasil é Brasília. Qual foi a cidade que você acabou de mencionar? E ela vai entender que é Brasília. Por quê? Porque a gente passou um contexto para ela. E aí, pessoal, é claro que aqui a gente está usando, né, o chatbot direto no VS Code. Mas, como eu falei no início do vídeo, a gente pode usar esse chatbot no nosso terminal mesmo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em chatbot, vou ativar aqui o meu ambiente virtual, Activate, está ativado, e aí eu posso rodar esse chatbot diretamente no meu terminal. E quando você quiser terminar, né, você quiser, no caso, dar break aí no programa, é só digitar exit que ele vai parar de rodar. Pessoal, se esse vídeo foi de ajuda para você, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que de tempos em tempos eu vou estar postando aqui algum projeto bacana usando Python, usando React também, inteligência artificial. Até a próxima!